Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Vem Prom Podcast, onde hoje nós estamos com um convidado muito especial, um amigo, um cliente, um excelente profissional que vocês vão conhecer agora e aprender muita coisa boa. Seja muito bem-vindo, o Grécio. Obrigado. Fique à vontade. Hoje eu tenho certeza que será um dia de muito aprendizado, um conteúdo muito rico e ele tem muita novidade para compartilhar para vocês. E o Grécio, fala um pouquinho, quem é o Grécio, de onde você veio, para onde você vai, para as pessoas te conhecerem, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Que agradeço. É uma honra estar aqui. Quando me faz essa pergunta, né, quem é o Grécio, eu acho que é bem complexo e ao mesmo tempo muito simples, né? O Grécio é um menino que saiu lá da roça, que o pai é analfabeto, a mãe é costureira e que tinha sempre o sonho de mudar de vida e de crescer e de transformar as vidas das pessoas ao redor. Eu acho que me resume muito de quem eu sou. Que maneiro, muito bom, muito bom. E hoje, Grécio, eu acompanho você mais de perto, você já compartilhou a sua história, como você acabou de falar um pouquinho de onde você veio, mas se você pudesse contar a sua trajetória com um pouco mais detalhes, eu acredito que vai inspirar muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, que vão assistir esse podcast, contar essa história. Desde onde você veio, quando começou, os desafios que você encontrou na vida, onde foi o ponto de virada para você entrar no segmento que você trabalha, os desafios para você crescer até se tornar hoje um excelente profissional, um salão, por sinal, lindo, incrível, uma equipe incrível, dando aula também, ensinando outros profissionais, e é um assunto também nós vamos compartilhar uma novidade com vocês. Então, se você puder contar essa história, eu acredito que vai inspirar muitas pessoas que talvez esteja começando agora na área da beleza, não só também na área da beleza, mas tendo o seu próprio negócio. Acredito que vai inspirar muitas pessoas. E se você puder compartilhar com a gente, claro. Tá bom? Fica à vontade, meu amigo. Então, né, assim, eu falo que o empreender já nasceu comigo desde muito novo, né? Boa. Porque eu entendi muito que a única forma que existia para mim sair da situação a qual eu vivia era empreender. Então, eu me lembro de eu muito novo fazendo algo para vender, porque eu entendia que vender algo iria me fazer sair daquela situação. E qual era a situação, né? Nós éramos muito pobres. Eu sou de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. Nós chegamos a morar num barraco de plástico. Caramba! Sim, eu lá para os meus 6, 5 anos, eu me lembro que minha avó tinha uma varanda e a casa da minha avó já tinha muitas pessoas, ela teve 12 filhos, minha avó. Caramba! E aí meu pai voltou para casa dela casado com um filho, né? E aí não tinha espaço dentro da casa dela. Então aí meu pai cercou com madeira. E essa madeira ele pegou plástico e a gente bateu o chão e é ali que a gente viveu por um período. Caramba! Então assim, a gente era muito pobre, de realmente passar necessidade, de não ter o que comer. Eu me lembro que quando a gente saiu dessa casa, né? Casa não, desse barraco de plástico, nós fomos morar numa casa que era de frente para uma escola, ali no bairro de Parque das Flores. E eu só comia, às vezes, quando essa merendeira que trabalhava nessa escola dava um prato. E ela, me lembro da cena, eu tinha 5, 6 anos, dela descendo esse prato de comida pelo muro da escola, assim, minha mãe pegar para me dar de comer. Pô, que bom que ela teve essa sensibilidade, esse carinho, esse cuidado. Sim. A minha mãe andava comigo, tipo, uns 10 minutos, todo dia de manhã, para me levar na casa de uma amiga, para me dar café da manhã, porque não tinha para comer. Caraca. Foi uma situação muito, muito complicada. Foi uma época muito difícil, onde nós tínhamos realmente, assim, privação do que comer. Sim. A realidade começou a mudar quando a minha mãe foi trabalhar fora. Ela fez um curso de costureira e foi trabalhar fora. E aí as coisas começaram a mudar em relação, né, à nossa vida financeira em relação à família. Mas meu pai, na época, ainda bebia muito. Ele era viciado em bebida alcoólica. Então, muito do que a família produzia, do que ele produzia, minha mãe produzia, ia para esse vício, né? Então nós sofremos muito durante um bom período por conta disso. Hoje, graças a Deus, ele não bebe mais, mas lá na minha infância foi algo que foi bem desafiador. Então, assim, e aí eu me lembro de, dentro da roça, né, ali na lavoura, eu plantar tomatinhos, que eram coisas que pra gente, que todo mundo via como algo
bobo. Uma criança plantando tomatinho. Mas quando me perguntavam assim, por que você está plantando esse tomatinho? Não, eu vou colher, vou vender para eu sair da pobreza. Eu falava assim. Boa. Então eu sempre entendi que a única forma que eu tinha de vencer, de sair daquela situação de pobreza, era empreender. Eu não sabia que a palavra era empreender, mas era vender, você tinha uma ideia de que era a forma de sair dali. Exato. Eu me lembro que meu pai, uma época, trabalhou na feira. Então, meu pai sempre foi lavrador, mas ele tinha uma veia também de empreender. Ele foi trabalhar na feira e aí ele chegava em casa com aquele bolo de dinheiro que ele vendia na feira, né? Mal sabia eu que metade ia para quem ele tinha comprado. E aí me perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava, quero trabalhar na feira igual meu pai, porque eu via aquele monte de dinheiro sim, né, que ele vendia. Então eu entendia isso. E aí fui crescendo no meio disso. E desde então sempre comecei a tentar empreender. Desde muito novo, desde muito jovem. Comprava algo aqui para vender algo ali. Sempre foi assim. Boa. E fui nessa luta até casar, né? Conheci a Amanda, minha esposa, casamos e tal. E aí quando a gente casou, eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, tinha um salário muito bom. Mas com 10 meses de casado, eu fiquei doente. Ai... Eu fui fazer uma cirurgia de um problema de saúde simples. Era uma coisa simples, que o médico falou que duraria 40 minutos, a cirurgia durou 7 horas. Meu Deus. E dali em diante eu falo que eu acho que foi o pior inferno, a pior fase da minha vida. Que eu vivi 8 anos de uma situação assim, de saúde muito complicada. Caramba. Amanda trabalhava fora, às vezes chegava em casa, me encontrava urinado, desmaiado. Não sei quanto tempo eu estava desmaiado. Ela tinha que me pegar, me botar debaixo do chuveiro e depois me botar na cama, né? Enfim. Vi muitos quadros de internações, enfim. Mas no meio disso tudo, né? Eu ainda ia empreendendo. Boa. Porque... nunca perdendo a visão. Nunca, porque assim, né? A gente... dependíamos da Previdência, né? E aí, muitas das vezes eles nos cortavam, então a gente ficava tipo assim, 8 meses, 9 meses, 10 meses sem pagamento. Caraca. E aí o meu aluguel, como eu disse, eu ganhava muito bem. Então o meu aluguel era um salário mínimo. E o que a Amanda ganhava era um salário mínimo. Então, tipo assim, o que ela ganhava era praticamente para pagar aluguel. Então, meio a isso, eu comecei a empreender de novo. Então, eu me lembro que eu comprava sapatos em São Paulo. Legal. E trazia para Friburgo. Visitava várias agências de bancos aqui de Friburgo, né? Para mostrar na gerente, porque gostavam de salto e tal. E muitas das vezes, assim, urinando sangue de dor. Caraca. Mas eu tinha 2 malas, saía carregando aquelas 2 malas pela cidade e oferecendo sapatos em todo mundo. Boa. E ali a gente começou a empreender dessa venda de sapatos. A gente abriu uma loja e aí veio a derrocata quando abriu a loja. A gente começamos a dever e quase devemos R$500 mil nessa loja. E eu ainda tem noção, doente. gente? Dever 1 milhão ou meio milhão? R$500 mil. Não é pra qualquer um não, gente. Pois é. E eu ainda doente no meio disso tudo, né? Mas a gente empreendendo e, enfim, a gente foi numa derrocata que... chegamos a dever R$500 mil. E eu falei que nunca mais eu queria empreender na vida. Falei, agora eu só vou trabalhar para os outros, vou ser CLT, não vou mais empreender porque não dá certo. Não tem como. E aí a gente... voltando rapidinho, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer um curso de cabeleireiro. Boa. Mas não dei continuidade porque eu achava assim, a área da beleza não é para homem, né? Tem tinha, né? Hoje em dia nem tanto mais, mas tinha aquele certo preconceito. Sim. E aí, quando eu estava já lá para os meus 29, 30 anos, eu tive aquela crise dos 30 anos, depois ainda tá devendo R$500 mil e isso tudo, mas eu tive uma crise dos 30 anos e falei, o que eu vou fazer? O que eu sou? Porque para mim eu falava assim, ser vendedor não é profissão. Porque se eu... me perguntavam, qual a sua profissão? Vendedor. Eu falava, não, gente, ser vendedor não é profissão. Eu tinha esse pensamento, hoje em dia não tenho mais. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ter uma profissão. E aconteceu da Amanda fazer o cabelo dela e estragarem o cabelo dela, detonar o cabelo dela. E aí eu consegui recuperar. Mais ou menos do que eu era muito curioso em relação, gostava muito da área. Aí ela virou pra mim e falou assim, amor, por que você não faz cabelo pra fora? Por que você não faz cabelo pra... Falei, não quero mais empreender, não quero. Isso não dá pra mim. Não dá pra mim. E aí ela, de tanta insistência, um dia ela chegou em casa, ela... juntou, tipo assim, o lanche que ela ganhava um valor de lanche por dia no trabalho. Ela juntou durante 15 dias esse valor. Aí ela foi numa determinada loja aqui da cidade, comprou um avental, um pincel, uma cumbuca
e 2 luvas pretas de vinil. Maneiro. E ela me deu um kit e falou assim, Maneiro. Não, você vai fazer cabelo, Maneiro. Né? E aí, a gente com o nome sujo, devendo todo mundo, eu fui pra uma prima minha e falei assim, tem como você emprestar seu nome para mim fazer o curso? Porque eu queria voltar, mas eu queria estar especializado, Sim. Né? E aí eu procurei o Senac, ela me emprestou o nome dela. E aí a gente foi fazer o curso. Só que a gente estava endividado, eu estava sem receber do INSS, só a Amanda trabalhando. Como pagar o curso? Como pagar, né, o material do curso? E agora? Porque... Onde a grande maioria desistiu nessa parte. E aí, quando eu me lembro, no primeiro dia de aula, a professora deu uma lista de material e ela falou assim, tem que ser profissional. Porque eu tinha uma chapinha, eu tinha um secador, mas era de uso da Amanda, né? Então, Sim. Era algo caseiro. E ela falou, não, tem que ser profissional. E aí, eu fui apressar esse valor, né? Fui levantar quanto que seria isso. Gente, era muito caro para minha realidade. Eu falei, e agora? Tinha a mensalidade do curso, tinha o material da gente para eu poder fazer o curso. Falei, e agora? E assim, eu dei muita sorte, digamos assim, de casar com uma pessoa que embarca junto comigo, Boa. Né? Que acredita na minha história. E aí eu cheguei em casa e falei para ela, falou, não, a gente vai dar um jeito. E aí eu pensando, a gente começou a fazer rifa para vender para as pessoas que eram perto da gente. Vamos fazer uma cesta de chocolate, vamos vender rifa. E nisso da rifa a gente foi para vender jujuba no sinal. Então, eu e a Amanda fomos vender jujuba no sinal. A Amanda, na hora do almoço, ia ali para a frente da loja maçônica e vendia para as pessoas uma jujuba R$1, para pagar o meu curso, para custear e para pagar o material, né, do curso. Eu me lembro que essa pessoa é meu fornecedor até hoje. Eu falo que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Quero até deixar aqui, né? Muito obrigado, Manuel, por ter acreditado em mim. A primeira pessoa que acreditou em mim, que me deu um voto de confiança. Obrigado, hein, Manuel? Eu me lembro que estavam todos os alunos chegando para ele para perguntar o valor da prancha, do secador e tal. E ele falando, é tanto e tantas vezes no cartão. E eu sem cartão de crédito, sem nome, sem nada. Aí eu cheguei pra ele, assim, todo mundo já tinha ido embora, porque foi na hora do nosso intervalo. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu não tenho nome, mas se você me der uma oportunidade, eu vou te pagar. Semanalmente. Quanto que eu teria que te pagar? Ele falou assim, você pode me pagar por mês. E aí eu me lembro que, eu acho que era fevereiro, e eu tinha que acabar de pagar ele em junho. E aí a gente foi vender, né, a jujuba e tal. E eu me lembro que eu acabei de pagar ele em maio. Legal. Porque ele foi o primeiro a acreditar em mim, assim, né? Ele me deu esse voto de confiança. E ali as coisas foram acontecendo, sabe? Eu comecei a atender a domicílio, ainda fazendo curso. Sim. Atendi alguém aqui, atendi alguém ali, a domicílio. Nisso, as pessoas começaram a me procurar para cuidar de cabelo, porque na época todo mundo usava muito formol. Então o cabelo ficava muito enrijecido, muito enfraquecido. E aí eu vinha mais para tratar. Então eu falava muito sobre tratamento de cabelo. E, enfim, e aí as pessoas começavam a ir para minha casa para fazer o cabelo comigo no tanque. No meu tanque. Na área, né, a área de fora da casa, sim. Né? Área de serviço. Na área de serviço. E elas iam para lá para fazer o cabelo no tanque. E eu falava assim, meu Deus, que loucura. Às vezes as pessoas saíam do Cônego, tipo assim, eu morava em Conselheiro. As pessoas atravessavam a cidade. Vários salões elas passaram em frente. Como assim elas chegaram para lavar o cabelo no meu tanque, Boa. Né? E aí Deus foi abençoando, assim. A gente começou no tanque. Um mês depois, eu tive que pedir mais uma pessoa o nome emprestado, porque eu não tinha nome, né? Para comprar um lavatório. Aí ela me emprestou, a gente foi lá comprar um lavatório. E aí eu desfiz no meu quarto, porque era a parte maior da casa. Sim. Desfiz no meu quarto. Montei ali o primeiro salão. Boa. Dentro da minha casa, no meu quarto. Ficou lá 6 meses. Desses 6 meses ficou pequeno. E aí a gente teve que ir para um lugar maior. E aí desse lugar maior ainda era dentro de casa, mas eu me lembro que eu aluguei uma casa que tinha 2 entradas. Então uma entrada era o salão, e era um salão grande, assim. E aí a gente ficou ali mais 2 anos. Top. E aí depois foi pro nosso primeiro salão mesmo, Boa. Fora da casa, que ficamos 3. E hoje a gente está, né, no nosso espaço, que são são 3 salas. Né, tem estoque, tem cozinha, tem enfim... Você já foi lá, sim, né? É bem grande, bem amplo. Bem grande, pessoal. Bem grande e lindo, por sinal, tá? Então, hoje a gente tem esse espaço. E o mais engraçado disso tudo é que as pessoas falam muito hoje, né, de Santana, né? Pra quem não sabe, o nome do salão é de Santana Espaço de Beleza. Mas, na época, o nome foi dado como de Santana porque eu não podia usar o meu nome. Né? Eu não podia usar o Grécio primeiro, porque as pessoas que eu devia iam saber onde me achar.
E no momento eu não tinha condições de pagar. Sim. E segundo, porque eu ainda estava ligado ao INSS, né? Eu era doente. Sim. Eu atendi uma cliente ou outra... Tudo isso, mas ainda estava doente. E aí eu atendi uma cliente ou outra dentro das minhas condições físicas de saúde, né? Então eu não poderia ter meu nome associado. Sim. Então aí, a gente pensando, a gente falou assim... Né? Eu me lembro que foi muito claro, Deus me deu o D e o apóstrofe, porque dando a entender que pertence aos de Santana, para que seja uma empresa familiar, que isso passe, né? Para minha família. E foi assim, essa mais ou menos resumidamente, né? É a nossa história. A gente vivenciou isso tudo para chegarmos até aqui. Pô, excelente, excelente. E uma história muito inspiradora. Pra você ver, pessoal, enquanto uns dão desculpa, não vou fazer por causa disso, daquilo, aquilo, o Grécio, ele simplesmente pegou e fez. Não estava financeiramente bem. Veio de uma família muito humilde, muito simples. Sim. Não estava com a saúde boa e ainda assim ele fez o que deveria ser feito, fez o que realmente estava na zona de controle dele, o que ele poderia fazer, encontrou boas pessoas que acreditaram em você, te deram oportunidade e hoje você é essa referência na área. E aquilo, pessoal, como é que eu posso dizer? No meio do caminho, quando você vai tomando essas decisões de avançar, você vai encontrar boas pessoas que vão acreditar em você, que vão impulsionar você, que vão te ajudar. E às vezes é o que a gente precisa no decorrer da caminhada. Só que para que isso aconteça, a gente precisa também dar passos de fé. Fazer o que tem que ser feito para no caminho a gente encontrar essas pessoas que vão nos ajudar a acelerar o processo, dedicação, foco, para poder colher os frutos hoje. É verdade. Eu sempre falo isso assim. Eu tenho uma pessoa que foi a primeira a acreditar na gente, que emprestou o nome, e eu sempre falo para ela, não falo mais, mas sempre falava para ela assim, muito obrigado, eu te devo muito. E ela sempre falava, não, você não me deve muito. Eu podia ajudar, eu ajudei. E ela falava assim, se não fosse eu, seria outra pessoa. Legal. E eu acredito muito nisso. Não é que eu não seja ingrato a todos que ajudaram, não, eu sou grato a todos que ajudaram. Mas eu entendo que quando a gente toma o primeiro passo e pega para si as rédeas do processo, se não for A, vai ser B. Se não for B, vai ser C. Alguém Deus vai usar para te ajudar. Com certeza. Mas só que a gente tem que dar o primeiro passo, sim, né? Sim. Às vezes as pessoas, né, falando de uma outra área, né, quando a gente sai para dar curso, né, e a gente atende os cabeleireiros, a gente vê muito essa história de colocar a culpa no outro. Sabe? Quase sempre isso acontece. Não, porque o mercado não tá bom. Não, porque as pessoas cada vez exigem mais. Não, sempre a culpa é do outro. Alguém é o culpado, não tem. Sim, imagina, ela não tem esse olhar crítico de olhar para si e falar assim, peraí, aonde eu tô errando? Sim. Porque se, por exemplo, né, o de Santana hoje estamos nos tornando uma referência dentro do que a gente entrega de trabalho. Se eu olho para o meu salão e se meu salão hoje não está tendo um movimento legal, se as pessoas não estão falando bem, aonde eu estou errando? Porque em algum momento, em algum lugar, tem um outro salão que está crescendo. Sim, exatamente. Então, aquele salão está crescendo por quê? Os clientes não deixaram de comprar, eles estão comprando em outro lugar. E por que eles estão comprando em outro lugar? Exato. E aí a gente tem que ter esse olhar crítico, sabe? De não colocar a culpa na economia, de não colocar a culpa no governo, de não colocar a culpa nisso ou naquilo. A culpa está na gente. Aonde a gente está errando para que esse ciclo ainda continue, sabe? Sim. Então, eu acho que uma coisa que sempre nasceu dentro de mim é esse senso crítico de entender aonde que eu estou errando ou não errando, aonde eu estou deixando de fazer algo, porque às vezes não é um erro. O que eu poderia melhorar, fazer melhor. Exato. Aonde eu estou deixando a desejar para que o objetivo que eu quero não tenha sido alcançado, Sim. sabe? Então é isso, assim, a gente, pela graça e pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia dele, né, nós não conseguiríamos nada. Verdade. Desde que de Santana nasceu, e esse ano nós fazemos 10 anos de Santana. Boa! 10 anos. Desde que de Santana nasceu, a gente vive numa crescente. Nós nunca tivemos uma queda, nem em meio à pandemia, porque... Boa. Então, assim, a gente vem desde o primeiro ano até nesses 10 anos numa crescente. Isso mostra que, primeiro, né, Deus é muito misericordioso. Amém. E segundo, porque a gente tem esse olhar crítico e entender aonde está errando, o que a gente pode melhorar. A gente entende que a gente não vai conseguir agradar todo Sim. mundo. A gente entende que, às vezes, nós vamos errar porque somos humanos. Sim. Mas a gente vai aprender com esse erro e não vamos errar no próximo, entende? Exatamente. É pensar dessa forma. Né? Não vou agradar todo mundo, mas o que eu posso fazer para minimizar as chances de erro, fazer um atendimento melhor? E esse ponto que você falou, beleza, existem fatores externos que não estão na nossa zona de controle. Às vezes é o governo, às vezes é isso, a economia, mas você pensando dessa forma,
Vamos trazer para mim, para o meu negócio, o que eu às vezes estou errando, ou o que eu poderia melhorar. Às vezes é bom, mas eu relaxei e poderia estar melhorando, atualizando. Pensando dessa forma, que a gente fica muito mais leve. Sim. Você não fica pensando na concorrência, o que eles estão fazendo e tal, não sei o que, fica naquela loucura e você consegue pensar no teu negócio, ter um olhar mais amplo da situação e botando na sua zona de controle. Beleza, eu consigo melhorar aqui, isso aqui vamos mudar essa forma, vamos buscar a mentoria, o que a gente pode buscar de recursos externos para nos ajudar nessa crescente. Então, pensando dessa forma, a gente consegue empreender melhor, gerir um negócio melhor, entregar um serviço melhor. E muito contente com a história, com o que você falou, incrível. Então, assim, pessoal, reforçando, é o que o Grécio falou. Precisa fazer o que tem que ser feito. Você precisa focar no objetivo. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, Grécio, e você depois pode até me falar, a nossa geração tem muita informação. Sim. Né? Nossos pais não pegaram essa época de WhatsApp, essas coisas que estão atualizadas de internet. Então, hoje você tem atualizar a fórmula XYZ de você ganhar dinheiro. E aí as pessoas começam, focam numa coisa, aí às vezes não tem o processo de cada negócio. Ah, isso aqui eu acho que não dá o dinheiro. Aí já foca em outro, já foca e não consegue construir. E você focou. Você agarrou a oportunidade, focou e hoje você está colhendo os frutos. E o que você acha dessa geração que empreende, quer empreender? Às vezes, talvez começou de baixo como você, mas por ter tanta, digamos assim, oportunidade, se perde no caminho e não consegue construir nada. E isso é muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente vê a falta dessa constância, né? Sim. Quando eu falo que o de Santana vem numa crescente, olhando no plano todo. Né? Mas se a gente for ver, por exemplo, mês a mês, às vezes vai ver um mês que teve uma queda, um mês teve uma melhora. A gente tem que olhar de uma forma mais de fora para a situação, né? Eu vou exemplificar. Na pandemia, a gente tinha acabado de inaugurar o salão. Tínhamos acabado de sair de casa. Todas as minhas economias que eu tinha guardado ao longo de 4, 5 anos, eu coloquei na reforma desse espaço. Legal. No meio da pandemia. Não, antes da pandemia. Então, tudo que eu tinha de reserva, eu fiz a reforma desse espaço. Sim. E aí, 3 meses depois que a gente inaugurou esse espaço, veio a pandemia, lockdown, fecha tudo. E aí? E agora? Eu não podia trabalhar. A minha filha só tinha 1 mês de nascida. Ah, gente, a filha dele é linda e super inteligente. É verdade, meu orgulho. E a Helena estava só com 1 mêsinho de vida, de recém-nascida. Eu não podia trabalhar porque eu não podia expor ela, né? Aquela situação toda. E aí, o que fazer? Eu poderia desistir, por exemplo, né? Poderia vender tudo, segurar... Enfim, e agora? Aí, mais uma vez, a gente tem que... eu acho que, assim, né? Se você não tem dinheiro, por exemplo, para você contratar uma consultoria de te ajudar na gestão, hoje na internet nós temos N conteúdos que você pode ali gratuitamente conseguir mudar a sua visão. Às vezes você não vai encontrar tudo de uma vez só no pacote, mas você pesquisando, procurando, você vai encontrar boas sacadas. E foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar o mercado e percebia que tinha uma lacuna no mercado que eu nunca tinha visto de uma maneira real, que é a linha home care, que é a linha para cliente, vender para o cliente os produtos. Legal. E aí eu fui olhar para o mercado e fui entender o mercado. E aí apareceu uma empresa que a gente trabalha até hoje. A gente entrou em contato com essa empresa em meio à pandemia. E eu falei, eu quero comprar. Eu acho que a empresa deve ter ficado até assustada. Porque ela falou assim, gente, tá todo mundo fechando. Como é que esse garoto quer comprar? Ninguém quer comprar, ele quer comprar agora. Exato. E aí eu já tava com o nome limpo, né? Já tinha acabado de pagar todas as contas, enfim. Então já voltei a ter crédito no mercado. O cenário já era outro. Já era outro. E aí eu entrei em contato com eles, a gente fiz uma proposta. E eu me lembro que nossa primeira compra foi 1 tonelada de produto. Caraca! Em meio à pandemia. E aí a gente... É disso aí que eu gosto de ouvir. E a gente fez essa compra e a gente lançou o Dia D lá no Santana, porque é de Santana, né? O Dia D. Sim. Então nós vendemos muito kits, porque as pessoas, elas estavam em casa e elas tinham tempo para cuidar do cabelo. Legal. Só que não tinha cabeleireiro para fazer o cabelo delas. Sim. Então a gente começou a dar essa consultoria para elas cuidarem do cabelo em casa. A gente colocou kits a preços promocionais. Então, assim, ao invés de eu vender um kit de uma marca X, que tem um custo-benefício muito bom, que é muito caro, mas entrega um resultado muito bom, eu falei, não, peraí.
As pessoas estão em casa, sem ganhar. Então tem que ser um kit que seja um custo-benefício menor para que ela compre, para que ela veja o resultado e compre de novo. Boa. Isso começou a acontecer. Então, assim, a amiga comprava e falava assim, nossa, às vezes não era minha cliente no salão, mas a amiga que comprou era minha cliente. Ela falava para a amiga assim, comprei um kit lá de Santana, gente, vocês não tem noção, muito bom. E aí começou isso a acontecer, essa roda foi girando e hoje a venda de produto lá no salão pega uma faixa de quase 35% do meu faturamento. Caraca! Mas algo que nasceu lá na pandemia. Então é isso, assim, eu acho que... Você enxergou uma oportunidade. Mas o que faz é a constância, a gente olhar para o nosso negócio e entender que existe a possibilidade de aumentar, de crescer, mas o que eu posso fazer para mudar isso, né? Boa. Às vezes a gente quer ganhar muito, eu sempre falo isso, às vezes a gente quer ganhar muito com um. E aí é muito mais difícil você vender um serviço. Digamos, essa caneca aqui custa 100 mil reais, exemplo. E aí ela pode ter ouro, ela pode ter diamante, ela pode ter tudo isso. E vai existir um público para ela de 100 mil. Mas já é muito mais difícil você achar um público que vai pagar 100 mil nela do que a gente tirar o ouro, tirar o diamante, colocar um material que seja um pouco mais acessível e vender ela a 10 reais. Você vai achar muito mais pessoas que vão comprar lá 10 reais. Sim. Então, acho que é isso, assim. A gente tem que olhar para o nosso negócio e entender que a gente pode atingir o público X ou o público Y. E aí, a gente tem que ter serviços para N públicos e conseguir entender dessa forma. É o que acontece no de Santana, né? Eu tenho serviços lá para público X e tenho um serviço para público Y. Quem vai escolher vai ser o meu público, não sou eu. Sim. Eu não tenho esse... Ele vai determinar o que faz sentido para ele. Exatamente. Mas você tem a opção para fazer essa entrega. Incrível, incrível. Surpreso, porque realmente na pandemia muitas empresas fecharam. Sim. Muitos empresários ficaram desesperados, mas em contrapartida, muita gente cresceu porque enxergou oportunidades, acelerou em meio à pandemia e cresceu. Hoje eu conheço confecções, donos de negócios que na pandemia se inovaram, hoje estão colhendo esses frutos. Enquanto a galera estava parando, fechando, eles aceleraram e hoje estão com a vida transformada. Então, essa estratégia que você teve, ousada, 1 tonelada de produtos. 1 tonelada. E hoje você vê 35% do seu faturamento do seu negócio vem dessa construção desses produtos que você investiu e acreditou lá atrás. Puxa, que legal. Que legal, Grécio. Bom, e agora... Me contam também um pouquinho mais. Você veio construindo essa trajetória empreendedora e hoje você também dá aulas da mentoria. Inclusive, ontem você estava em Maricá, correto? Sim. Treinando outros profissionais, capacitando. Como é que é essa área de treinamento, de capacitação? Conta um pouquinho. Então, nessa trajetória de vida, né, eu conheci a Cristo. Conhecia o Senhor Jesus, né? Que foi ele que mudou toda a minha vida, na verdade. E ali nasceu o desejo de servir. Eu acho que todo mundo que conhece Jesus nasce o desejo de servir, né? E no meio disso, a gente começou, tanto na área da beleza, eu encontrei, como disse, né? Deus apresenta pessoas. Eu conheci uma pessoa que, no curso, ainda eu estava no curso, ela foi lá para apresentar uma marca, e ela olhou pra mim e falou assim, nossa, que menino estiloso. Legal. Mentiu na minha cara, né? E ali nasceu uma amizade e ela me chamou pra ajudar ela na parte técnica. Visitar salões e tal. E ali comecei a visitar salões com ela, tirar dúvidas de cabeleireiro aqui, de cabeleireiro ali. E começou a nascer em mim esse desejo de ensinar, sabe? De ir além e mostrar pro cabeleireiro que ele tinha que olhar fora da caixinha. E aí foi assim que nasceu. A gente começou a visitar os salões. De repente eu fui convidado por uma marca para ser técnico dessa marca. Legal. E assim foi indo. A gente viajou a alguns lugares do Brasil para dar curso. A gente... fui um pouco me especializar sobre como eu poderia ensinar, porque às vezes a gente sabe, e sabe muito, mas a gente não consegue passar. Né? Não consegue ter essa didática aí de passar de uma forma que as pessoas compreendam, né? Exatamente. E uma determinada vez eu fui fazer um curso sobre isso, né? E aí nasceu ali para mim realmente essa visão clara de que eu deveria investir na área de curso e mentoria e tal, que eu aprendi que nós não podemos ser represa, né? Sim, nós temos que deixar o rio fluir. Verdade. Então, se a gente tem um conhecimento e retém pra gente,
vai morrer. A gente vai estar, né, fadado à morte, porque vai morrer com você aquela informação, né? Mas quando você deixa o rio fluir, você não tem medo da concorrência, você não tem medo do seu amigo aprender e tal. Deus, ele vai te abençoar e o rio vai fluir. Aonde esse rio passar, ele vai prosperar e vai dar frutos, né? Então foi assim que nasceu. E então, assim, meus olhos brilham em ensinar, sabe? Eu vejo como foi segunda-feira, né? Que foi o curso. Eu tava lá em Maricá e as meninas no final do curso vindo falar e testemunhar o que aquilo fez na vida delas, né? Muitas falando assim, nossa, mudou a minha visão. Porque é muito engraçado como Deus toma o controle até da aula. Porque a gente vai para dar o curso de algo e no meio daquilo, de repente, tem um insight para aquela pessoa. Eu costumo dizer que às vezes eu vou dar um curso, eu já dei curso para 500 pessoas. E às vezes eu não consegui mudar a vida de 500 pessoas. Mas às vezes Deus fez aquele evento, promoveu aquele lugar para mudar a vida de uma pessoa. Ele queria falar com uma pessoa. E eu acredito muito nisso, sabe? Assim, fielmente. Esse cenário conecta essas pessoas, tudo em uma geografia para poder cumprir o propósito. Exato, eu acredito muito nisso. E aí eu cheguei lá, até nesse curso de Maricá, o último que nós fizemos, e eu falei isso, às vezes, no final, né? Às vezes eu vim aqui para ensinar visagismo e coloração pessoal e Deus me usou para mostrar um outro cenário para você, né? E é sobre. Eu costumo dizer que a gente está onde nós deveríamos estar, né? A vida não deve nada pra gente, a gente não deve nada pra vida, tá no 0 a 0 e a gente tem que parar de ficar se vitimizando e vida que segue. Excelente. E você citou que você foi lá para falar sobre visagismo e... Coloração pessoal. Coloração. Explica para a galera que está te conhecendo o que é visagismo, o que é coloração pessoal, para a galera que está chegando agora entender um pouquinho. E depois nós vamos falar do encontro. Vem encontro. Então, no meio disso tudo, né, eu sempre busco trazer novidades, inovações para dentro da minha área. Sim. E eu percebi que eu não queria ser só mais um. Mecha todo mundo faz, cortar cabelo todo mundo corta, transformar todo mundo transforma. Mas isso, eu percebi que tinha muitos ruídos dentro do que a cliente buscava e às vezes do que realmente cabia para ela. Eu nunca tive dificuldade de dizer não pro cliente. Nunca tive. Às vezes a cliente chegava para mim e falava assim, Grécio, eu quero ficar platinada. E eu falava, não vai ficar bom para você. Mas uma coisa é eu falar para ela, não vai ficar bom para você e não fazer. E outra coisa é eu falar assim, não vai ficar bom para você o platinado, mas isso aqui vai ficar bom para você. Uma alternativa. Exato. E eu tinha essa dificuldade de mostrar essa alternativa de uma forma mais assertiva. Então eu fui atrás em me especializar na parte de visagismo e na parte de coloração pessoal. Porque todos nós demonstramos algo, né? A imagem, ela é um posicionamento não verbal, né? Você fala sem falar. Você mostra, a sua imagem mostra você sem falar. Né? Nossa primeira, na verdade, assim, eu costumo dizer, quando eu dou o curso, que nós temos 3 segundos para impactar alguém. Ou positivamente, ou negativamente. Sim. Eu cheguei aqui hoje e eu olhei para o Pedro me olhou, a gente já teve um insight, né? Eu olhei pra ele, já não falei, mas dentro de mim falei, nossa, o Pedro hoje tá bem vestido, ele tá assim, tá assado. Ele olhou pra mim, o Grécio tá bem vestido, mal vestido. A gente já tem... Primeira coisa que eu falei, rapaz, você tá elegante. Os 3 segundos, né? Então, eu percebi isso e aí comecei a investir nisso. Então, a gente tem hoje, lá no salão, por exemplo, um serviço chamado Color Vision, onde a gente faz toda essa consultoria de imagem para cliente. Legal. Então, vamos fazer análise cromática, perceber se o tom da pele dela é quente, é frio, é neutro, qual é o contraste dela, se é alto, se é baixo, se ela pode ser muito loura, se ela não pode ser muito loura, quais tons de cabelo fica melhor para ela dentro dessa proposta do visagismo, qual o corte que vai favorecer ela, se ela tem a gente chama de linha dominante, né? Se ela tem uma linha dominante reta, que é aquela pessoa que ela é mais centrada, que ela é uma pessoa mais séria, se ela é uma pessoa de uma linha, a gente chama de curva, onde ela é mais espontânea, onde ela é mais extrovertida, aquela pessoa que chega no espaço, todo mundo vê. Tem também a outra linha, que é a linha inclinada, onde aquela pessoa é mais moderna, é mais atual. Então, tudo isso a gente leva em conta na hora de construir essa imagem. O corte do cabelo, né? A cor. Então, hoje, eu acho que é o que há de mais moderno, né? Então, por isso que a gente tem ministrado muitos cursos, né, em relação ao visagismo e a coloração pessoal, para que as pessoas se tornem cada vez mais, não só aplicadores de produtos, mas que sejam realmente especialistas no que fazem. Sensacional. E o Grécio, você deixou uma fala agora sobre dando os cursos, muitos cursos e tudo mais. Me fala mais agora. O que é o Encontro Raiz? Rufa os tambores aí. Tem se falado muito. Compartilha o que é
de onde que veio essa ideia. Compartilhe com a galera para o pessoal entender e já faz o convite para o pessoal. Então, gente, o Encontro Raízes nasceu de uma dor. Eu sou negro, tenho cabelo crespo, sou homem, então não sofro tanto em relação ao meu cabelo, né? É uma opção minha ter o cabelo grande. Mas eu percebia, atendendo as clientes, né, que acabou que a gente lá no salão teve 2 especialidades, que é o liso e o crespo, que era uma dor das mulheres crespas em relação ao seu próprio cabelo. Sim. Sabe? Muitos clientes chegam pra gente e falam assim, eu não gosto de volume. E eu pergunto, por que você não gosta de volume? E eu vejo que o problema estava lá na infância. Sim. Tava lá atrás, sabe? Porque às vezes ela fala que não gosta de volume, a gente finaliza o cabelo dela com volume, ela se olha no espelho, ela não enxerga o volume, ela enxerga a beleza que é o cabelo dela. Claro. Porque o cabelo dela tá definido, o cabelo dela tá bonito, então o problema não é o volume. O problema é esse olhar, né, que já foi... Essa parte emocional. Exato. Esse olhar dela para si mesmo, que foi criado lá atrás, sabe? Então a gente, né, diante dessa dor existente dentro do mundo do crespo e do cacheado, em aceitar o seu próprio cabelo, em perceber que ela é linda do jeito que é, seja um cabelo com definição, sem definição, um cabelo crespo, um cabelo cacheado, um cabelo ondulado, que ela tem a beleza dela que é única. Uhum. E aí a gente criamos o Encontro Raízes para a valorização dessas mulheres. E a gente não quer que nesse encontro elas só aprendam a finalizar o cabelo. A gente, claro, obviamente, a nossa chamada é que elas aprendam a cuidar do cabelo em casa, finalizar o cabelo em casa. Lá a gente vai ensinar como você perceber se o seu cabelo precisa de hidratação, de nutrição, qual o produto ideal para você finalizar qual tipo de curvatura. Tudo isso vai ser ensinado. Mas no Encontro Raízes a gente quer que você honre a sua raiz, né? A gente diz assim que no Encontro Raízes, aqui as suas raízes se honram, né? A gente honra a nossa história, a gente honra quem veio antes de nós, porque eu percebi que muitas das mulheres que aparecem lá no meu salão falando do seu cabelo, a mãe também não aceitava, porque a mãe não falava. E isso foi criando, sabe, uma bagagem emocional que ficou. Então agora é a hora da gente honrar o nosso cabelo crespo, honrar o nosso cabelo cacheado. E eu queria muito que você que está nos vendo, nos ouvindo, que esteja com a gente nesse encontro. Com certeza. Porque não é sobre cabelo, é muito mais do que cabelo. É sobre a gente honrar nossas raízes, sabe? Honrar quem veio antes da gente e valorizar o nosso cabelo e a nossa cor e a nossa raça. E é isso. O cabelo é só um detalhe. É só um detalhe, é só um detalhe. Legal. A gente vai ter lá no dia uma psicóloga que vai... Enfim, não vou dar muito spoiler do que vai acontecer, mas vai ter uma psicóloga que ela é coautora de um livro best-seller, que é Mulheres Extraordinárias. Top. Então, assim, a gente lá vai realmente mostrar para vocês que vocês são únicas do jeito que são. E vai ser muito emocionante. A gente está criando o Pedro está por dentro, né, dessa construção toda, porque eu exploro o meu amigo. E a cada construção, de cada coisinha que a gente está colocando nesse encontro, a gente se emociona, gente. É algo que está indo além, né, do normal. Tá lindo demais. Tá lindo. É algo... A gente recebeu... Quando eu recebi a identidade visual do evento, gente, eu chorei. Primeiro, eu chorei porque eu nunca pensei que o de Santana fosse chegar nisso, né? E segundo, porque eu percebi que Deus tem me usado como instrumento para que eu possa transformar a vida. É muito gratificante. É isso que a gente quer fazer nesse encontro, sabe? Que fique realmente marcado como um divisor de águas na sua vida em relação a você se olhar no espelho, né? Você é linda do jeito que você é. Perfeito. E deixa claro também para o pessoal novamente, para quem é, se tem idade ou não, se é só para profissionais da área ou se não. Pedro, o foco é pessoas que não são profissionais. Deixa também para as pessoas entenderem para quem que é esse evento, que eu tenho certeza que eles vão surpreender. Boa pergunta. Então, gente, o Encontro Raízes é para todo o público, né? Seja criança, seja adulto, para todo mundo, que seja crespa, cacheada ou ondulada. Não é para profissional da área da beleza, mas se você quiser ir, se tem um cabelo crespo, cacheado e ondulado, você é muito bem-vindo. Mas esse público de crespos, cacheados e ondulados que a gente está desenvolvendo esse encontro. Perfeito, excelente. E vai ser que dia? E aonde? Vai ser no dia 20 de março, ali no Hotel Domingues Plaza, às 6 horas da noite. Então eu espero todos vocês lá. Excelente. Garanta o seu ingresso, aproveita, tá? Que tá no primeiro lote. Tá bom? Quem comprar
vai receber uns negocinhos aí, eu vou deixar em off. Sim. Vou deixar para que você entre em contato com o Grécio, para você poder receber essas informações. E o Grécio, deixa o seu contato, o seu @, seu telefone também para as pessoas que estão te vendo. Como que elas acham você para poder conversarem com você sobre o Encontro Raízes? Então, gente, meu Instagram é o Grécio Santana. O WhatsApp lá do salão é 22 99104 3903. Só chamar lá que vai ter o maior prazer em te responder. Excelente, excelente. E o Grécio, você compartilhou aqui, eu exploro um pouquinho o Pedro, ele tá por trás disso. E compartilha também com as pessoas, até com o meu público também que está nos acompanhando, como tem sido essa experiência. Nós estamos trabalhando mais ou menos o quê? Uns 6 meses, mais ou menos? Mais ou menos. Como que está sendo a sua experiência antes do Pedro e agora depois junto com o Pedro? Como que está sendo? Compartilha. Então, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu já tinha contratado algumas agências, né, de marketing, de tráfego, e a gente se frustrou muito. A gente chegou pro Pedro, acho que foi a primeira coisa que eu te falei, né, Pedro? Que a gente se frustrou. E o Salão de Santana, ele só vivia praticamente do boca a boca, né? Que ainda é relevante. Mas é contar muito com a boa ação e com a boa vontade do nosso cliente, né? E aí, desde que a gente tem trabalhado de maneira constante, fazendo realmente, né, entendendo que o marketing pode mudar a nossa realidade, o Salão de Santana se divide hoje entre antes de Pedro e depois de Pedro, né? Digamos assim. Porque o fluxo dos nossos atendimentos aumentaram absurdamente. As pessoas nos procuram com mais frequência. E uma coisa que, não sei se você, né, vai falar lá na frente, mas te antecipando, quando a gente é visto, a gente começa a criar uma autoridade dentro daquele assunto. Sim. Então, independente, a função dele, eu sempre falei isso para ele, a função dele não é me trazer cliente, mas a função dele é me fazer ser visto, porque quando você é visto com frequência e você tem coerência no que você fala, da maneira que você se posiciona para o seu público, isso faz com que você vire uma autoridade, querendo ou não, o sucesso vem, né? Sim. O resultado vem. Sim. Então, não é porque eu estou na frente do Pedro, e nem foi combinado, ele nem sabia o que eu ia falar. Ele estava até com medo de eu falar mal dele, porque eu vi falando mal do Pedro. Mas, brincadeiras à parte, o Salão de Santana, ele se transformou em antes e depois. Ele teve uma realidade antes e hoje uma outra realidade. Eu não preciso ficar me preocupando tanto em o que fazer para trazer novos clientes, porque os clientes todos estão aqui me vendo. A minha única preocupação é como eu vou me apresentar para eles, entende? Muito bom, muito bom. Fico feliz com compartilhar com a galera e trazendo até um número. Você falou dessas questões de ser visto, né? A gente estava fazendo aquela análise de métricas ontem e nos últimos 3 meses batemos mais de 1.300.000 visualizações nesses últimos 3 meses. Então, só para vocês terem entenderem a importância de vocês terem uma boa equipe de marketing. E como o Grécio falou, você ser visto. É aquela frase clichê do marketing, mas é verdade. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, é uma forma de você aparecer várias vezes para o seu cliente ou para o seu futuro cliente, se posicionando como referência na sua prestação de serviço, na sua venda de produto. Isso traz confiança. Enfim, e tem outras coisas que acontecem com as estratégias individuais, né, de cada cliente, com o objetivo também de cada cliente, que vai tendo esses resultados incríveis. O Grécio, ele tem um propósito incrível. Eu gosto de dizer que não é só dinheiro. Precisa ter um propósito. Toda empresa ou empresário autônomo que tem um propósito por trás, as coisas crescem muito rápido. E é o que eu vejo de você. Você tem um propósito, tem um porquê de você estar fazendo, não é só dinheiro. Quando a gente foi conversar, você me explicou qual era a sua meta, o seu objetivo, o que você queria construir nos próximos 10 anos, o que você queria construir no meio desse ano, que eu não vou contar, mas é segredo que vocês vão ver depois. Então eu falei, cara, ele tem propósito. Então é algo que é prazeroso de trabalhar, porque você sabe que vai dar muito certo. Não só pela capacidade técnica dos dois, mas pelo propósito que tem por trás. E é aquilo que você falou lá no começo. É a graça, o favor de Deus que também ali vai e contribui também para todo esse crescimento, esse legado que nós vamos deixar por onde nós passarmos. Excelente. Grécio, já estamos entrando na reta final do podcast. E eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para as mulheres
suas clientes, futuras clientes, para os empresários também, as pessoas que estão começando agora, ou as pessoas que já começaram, mas estão encontrando desafios no meio do caminho, como você encontrou, e para as pessoas que já estão nessa fase que você está vivendo, uma fase melhor, esse crescimento, esse rio, não ser essa represa. Compartilhe uma mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas. Então, assim, primeira frase que eu quero dizer é que quem tem propósito aguenta o processo, né? Top! Anotem! Quem tem propósito aguenta o processo. Eu custei entender isso. Né? Não foi assim, nasceu de Santana e eu entendi que nós tínhamos um propósito. Não. A gente foi, ao longo dos anos, entendendo qual é o propósito. Às vezes você está começando o seu negócio agora, você tem a oportunidade de já entender qual é o seu propósito agora. Nenhuma empresa, se for só por dinheiro, ela vai existir por muito tempo. A gente tem que ter algo a mais, sabe? Lá no de Santana, diferente talvez de outros salões, enfim, a gente não gosta da palavra especialista em cabelo crespo, especialista em mecha, especialista... Não, é uma coisa que a gente tem batido muito, que nós somos especialistas em transformar. Top. Por quê? Porque quando você fala em transformar, você não é só sobre cabelo. Nesse curso que a gente foi dar em Maricá na segunda-feira, para exemplificar, a gente atendeu uma modelo e no final, ela, o tempo todo ali, quietinha, no final, quando ela se olhou no espelho, ela falou assim: eu precisava disso. Deus sabe como eu precisava disso. Então, não era só um cabelo. É sobre isso, é sobre se olhar no espelho, é sobre estima, é sobre você estar bem. Então, tenha um propósito. Que o seu propósito seja claro nas suas intenções, na sua maneira de se portar, na maneira de você mostrar para a sua audiência que você não está ali só querendo o dinheiro dela. Óbvio, o dinheiro é, né, sim, necessário, mas você tem que ter um propósito além. E o nosso propósito de Santana é isso, é que nós possamos impactar vidas, é que a gente possa, através das nossas vidas, mover algo na vida de alguém. A gente atende pessoas que estão enlutadas, que perderam entes queridos, que estão ali obrigadas, porque algum parente chegou ali e elas saem transformadas. A gente tem pessoas... Eu costumo dizer que nós estamos nos melhores... Eu tenho o privilégio de estar nos melhores momentos da vida de alguém e nos piores momentos da vida de alguém. Uma noiva vai casar, quem vai arrumar? Você. O cabeleireiro. Né? Às vezes, a pessoa... no seu último instante de vida, está ali, né, no caixão, ainda vai precisar de profissional cabeleireiro ou maquiador para, né, deixar ela bonita no seu último momento para os seus familiares. Então, a gente está nos piores e nos melhores momentos. Eu tenho esse privilégio. Então, não é só sobre dinheiro, é sobre transformar. Lindo. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Que Deus continue te abençoando na sua Amém. Trajetória. Que as bênçãos do Senhor caiam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu negócio, e que Ele sempre te dê sabedoria para continuar avançando com novas estratégias e cumprindo o teu propósito. Vou pedir mais uma vez para você deixar o seu arroba, o seu contato também, mais uma vez para ficar fixado, para as pessoas seguirem você na rede social. Então, o Grécio Santana e o nosso WhatsApp é 22 99104 3903. E vem para o Encontro Raízes. Top! E, pessoal, o meu Instagram é pedro.trafegopago. Lá você vai encontrar algumas informações a respeito de tráfego pago. O da agência é Vem Pro On. Você pode colocar lá Vem Pro On, que você vai encontrar o Instagram da nossa agência. Meu contato é 22999014398. Você vai conseguir também falar diretamente comigo. Você que está precisando de gestão de tráfego pago, toda uma estratégia de marketing para poder trazer mais esse alcance de pessoas, essa visibilidade para o seu negócio, você vai encontrar a equipe certa. Só entrar em contato que nós estaremos te atendendo. O Grécio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você disponibilizar esse seu tempo, compartilhar a sua história, falar do Encontro Raízes. E mais uma informação. Você que se encaixa dentro desse Encontro Raízes, que vai ser incrível, que o Grécio falou, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Entre em contato com ele, porque eu tenho certeza que será algo extraordinário para a sua vida, para a sua mente, para o seu emocional e para a sua parte visual também, que eu tenho certeza que com certeza vai ser muito mais bonito do que você chegou, muito mais feliz, entusiasmada. Enfim, eu tenho certeza que vai ser algo realmente, como você falou, antes do Pedro e depois do Pedro, vai ser algo incrível, antes do Encontro Raízes e depois do Encontro Raízes. Beleza? Ficamos aqui com mais um episódio da Vem Pro On Podcast e até o próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.